Glória a Deus. 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 Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, ao nosso culto de instrução, nosso culto de ensinamento da santa e preciosa Palavra de Deus, que é um tesouro infinito de coisas maravilhosas, para que a gente possa aprender a ser um cristão, para que nós possamos aprender a viver verdadeiramente o Evangelho que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por essa tão grande e rica oportunidade, que hoje nós estaremos trazendo uma meditação na Palavra de Deus sobre o tema andando em luz, ou ainda andando na luz, não é? Como diz o nosso querido irmão, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esse é um texto bem interessante para podermos até fundamentar a nossa ministração de hoje. Mas não vai ser exatamente esse o texto. O texto está lá em Efésios. Se você tiver com sua Bíblia, pode abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículos de 8 a 14. Nós vamos ler aqui na nossa versão o texto, que é o texto exatamente do nosso amparo, que é o texto que vai dar-nos o suporte necessário para ministrarmos a respeito desse aspecto chamado andando em luz ou andando na luz. Efésios capítulo 5, versículo de 8 a 14, diz assim a minha versão: pois por algum tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto do Espírito consiste em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto, até dizê-las é vergonhoso, mas todas essas coisas são condenadas e se manifestam pela luz, porque tudo o que a luz manifesta se torna visível. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e Cristo vos esclarecerá. Ou desperta tu que dormes, levanta de dentre os mortos, e Cristo te dará luz. Alguns detalhes da Bíblia Sagrada que gostaríamos de destacar nesta noite são os seus padrões de moralidade. Os padrões de moralidade bíblica, na verdade, são deveres que nós, como seres humanos, devemos ouvir, atentar, obedecer, cumprir, para que sejamos melhores seres humanos do que verdadeiramente já somos. Não se trata apenas do aspecto do perdão, do amor, da esmola, do dar, etc. Não apenas isto. Mas o livro de Provérbios nos elenca dezenas de comportamentos que devemos possuir, seja para a sociedade, seja para a nossa família, seja para o nosso ambiente de trabalho, seja no relacionamento com os filhos, os pais, a esposa, até mesmo em situações difíceis. A Bíblia ela nos conduz, ela possui esses padrões, nós os chamamos de padrões de moralidade. No entanto, precisamos compreender que os padrões de moralidade explícitos na Bíblia não salvam ninguém.
Não há possibilidade. Então, o que nós vamos ministrar nesta noite é algo que alguém pode até dizer, sim, essas coisas eu faço, porque estamos ministrando hoje sobre um dos padrões de moralidade da Bíblia Sagrada. E, como volto a dizer, algumas pessoas podem dizer no seu coração, não, eu já cumpro todas essas coisas, não é? No entanto, me lembra muito bem que quando o Senhor Jesus falou com um jovem, né? E o jovem pretensiosamente, né? O que é que eu tenho que fazer para herdar a salvação? Então, quando Jesus elencou para ele os mandamentos, ele disse, eu cumpro tudo isso aí, né? Ou seja, os padrões de moralidade ele estava sobejando, né? No entanto, quando o Senhor deu mais uma ordenança, aí ficou muito complicado para aquele moço. Mas a Bíblia diz que Jesus o amou. E isso é bem interessante, porque o amor de Jesus Cristo nos traz obrigatoriedades de ação, de atitudes para com Ele. O amor, ele não é um pensamento, ele não é um sentimento. Amor é uma atitude, é uma ação. Necessariamente ele é acompanhado de uma ação. Então, o que nós vamos ministrar nesta noite não é sobre escatologia, soteriologia, demoniologia, eclesiologia, paracletologia e soteriologia e um cadigia e por aí vai. Não. O que vamos ministrar nesta noite é um dos padrões de moralidade da Bíblia Sagrada que nós, como cristãos, creio que não precisamos nem estar meditando nisso, mas não é demais nunca lembrarmos, né, desses padrões de moralidade para nossas almas, para nossas vidas. Há uma versão bíblica que eu não havia ainda em papel tipográfico, escrita, né, mas sei que ela existe. Essa versão bíblica chama-se A Mensagem. Ela é mais dinâmica, na minha opinião, do que a linguagem viva. E o texto de Efésios, capítulo 5, versículo de 8 a 14, nessa linguagem chamada A Mensagem, ela diz assim: antigamente, vocês tateavam na escuridão, mas hoje a situação é outra. Vocês estão em um grande espaço aberto agora, porque a brilhante luz de Cristo ilumina o caminho. Por isso, nada de ficar tropeçando por aí. Pelo contrário, fiquem firmes. Procure o que é bom. Procure o que é certo. Procure o que é verdadeiro. Isto sim é condizente com a luz clara do dia que você recebeu. Descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar aquilo que agrada ao Senhor. Não desperdice tempo em trabalho inútil que para nada serve. Nós estamos aqui fazendo nenhuma apologia a que você não seja útil e que você não seja laborioso. Mas nosso tempo vago, nosso tempo livre, deve ser dedicado às coisas de Deus. Se fizermos isso, ou seja, se desperdiçarmos o nosso tempo em trabalho inútil que para nada serve, literalmente isto é caminhar na escuridão. Pelo contrário, denuncie a baixeza destas coisas, porque é uma vergonha. E aí Paulo está trazendo à memória a nossa vida anterior. É uma vergonha já ter passado boa parte da sua vida fazendo tudo escondido, com medo de que alguém descubra. Agora, por estar em outra situação, deixem que toda essa escuridão repugnante enfrente a luz e descubram como vocês serão atraídos pela luz de Cristo. Acordam?
desperta, ressuscita para a nova vida. Se você fizer isso, Cristo vai mostrar cada vez mais esta luz para vocês. Portanto, olhem por onde anda, olhem com quem fala, olhem com quem se relaciona, aproveite ao máximo cada oportunidade, porque nós vivemos em tempos difíceis. Nós trabalhamos isso na lição da Escola Bíblica Dominical, na semana passada, falando para os irmãos sobre o aspecto do tempo. O tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo Kairos é o tempo da oportunidade, é aquele tempo devido. O tempo Cronos é o tempo da existência. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é o tempo da oportunidade. Os filhos da luz, quem são os filhos da luz? Não são aqueles que possuem um determinado padrão de moralidade e chegam até mesmo a dizer nos seus corações: eu sou melhor do que muitos crentes que existem por aí. Na verdade, quando dizemos isso, diz o nosso irmão Tiago, que nós nos tornamos legisladores dos nossos irmãos. Ao invés de ser cumpridor da lei, nós estamos legislando agora. Então, não convém observar a vida alheia para saber como A ou B e C está andando. Isso só pode ser feito, só deve ser feito, e é para ser feito quando aquela pessoa quer se aliar conosco em alguma atividade. Atividade profissional, atividade estudantil, em algum tipo de atividade. Então nós devemos observar, atentar direitinho para quem é aquela pessoa que está querendo ter uma atividade não apenas paralela, mas uma atividade conjunta conosco. O apóstolo Paulo diz que antes nós andávamos às apalpadelas. Andávamos às apalpadelas, ou seja, como cego tateando. E é bem verdade isso, porque não tínhamos a menor noção da dimensão das obras que nós praticávamos. Até podia ser boa obra, até podia não ser, mas não tínhamos a noção da dimensão da obra que nós praticávamos, suas consequências. Hoje é que nós vemos, glória a Deus por isso, o quanto o Senhor nos livrou, nos guardou, nos preservou, quando nós, na nossa ignorância, quando nós não tínhamos a menor noção das coisas absolutamente, que possuíamos um linguajar, inclusive, não só imprudente, como também um linguajar nefasto, um linguajar de pornografia, muitas vezes. Mas hoje o apóstolo Paulo está dizendo que a situação atual agora é diferente. O mesmo Paulo escrevendo, ele diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Este reino é o reino da luz. Quem é da luz expressa a sua própria natureza e vivendo de acordo com ela. Diz-nos assim o livro de Provérbios: a lâmpada do Senhor é a alma do homem. Então, quanto mais a sua alma reflete a pessoa de Jesus Cristo, quanto mais a sua alma reflete a palavra de Deus, quanto mais a sua alma reflete a ação do Espírito Santo, mais você possui luz. Eu diria que nesse sentido existem lâmpadas de 1000 velas, amém? Também existe lâmpada de 40 velas, 50 velas, 10 velas, né? Quase não acende, está piscando, né? Necessitando de uma renovação espiritual. Nós hoje possuímos a
plena graça de Deus para viver de uma maneira correta, de uma maneira santa, de uma maneira impoluta. Jesus declarou com muita clareza em Lucas, capítulo 11, versículo 34 a 36, que todo o corpo do cristão é luminoso. Ele não tem em si absolutamente nada de trevas. Isso é interessante, muito interessante, porque uma certa ocasião o presbítero Anderson ministrando, eu nunca mais esqueci isso, embora muitas vezes a gente já saiba dessas coisas, mas determinados refrões, eles se apegam à nossa alma e nós conduzimos isso para o resto da vida. Então ele disse que nós só somos verdadeiramente crentes quando estamos sozinhos. Isso é uma verdade. Glória a Deus por isso. É exatamente aí aonde impera o padrão de santidade de Deus. Impera, porque quando estamos sozinhos, nós somos atacados, nós somos conduzidos a ter pensamentos desconformes, a ter uma ação desconforme com aquilo que nos ministra a palavra de Deus. No entanto, dentro desse aspecto de andar na luz, eu diria, meu querido, meu amado irmão, que nós cristãos deveríamos ser o maior padrão de moralidade da face da terra. O maior. E também, por que não dizê-lo, o melhor padrão de moralidade da face da terra. Os crentes, dentro desse aspecto de andar na luz, deveriam ser absolutamente confiáveis em tudo, por tudo. Seja em um segredo que se lhe contam, seja em um dinheiro que se lhe deposita em mãos, seja numa responsabilidade que está exercendo no aspecto empresarial, seja entre amigos, o crente ele deveria refletir essa luz através do seu padrão de moralidade absolutamente confiável. No entanto, infelizmente não é bem assim o que nós conseguimos enxergar, porque as dificuldades não é nem exatamente lá fora, mas as dificuldades são aqui dentro mesmo. As dificuldades consistem muitas vezes em obedecer ao seu pastor. A dificuldade consiste muitas vezes em andar em comunhão com todos os irmãos. A dificuldade consiste muitas vezes em uma chamada que alguém possui e aí não quer mais ouvir ninguém, não quer mais atentar para ninguém. A dificuldade consiste nos relacionamentos que as pessoas que nós dizemos que deveriam ser absolutamente confiáveis não são. Então, falta-lhe padrão de moralidade explícito pela palavra de Deus. O fruto da luz, ele possui, ele é uma verdade, ele existe. Quando a luz de Cristo ilumina, nos esclarece, nós dizemos que as nossas ações, ela consiste em bondade, justiça, verdade. Eu poderia ir mais além, santidade, principalmente. Então, por que exatamente isso? Porque a abundância da luz de Cristo em nossa alma, em nossa vida, é refletido no que nós falamos, no que nós portamos, no que nós vestimos, no que nós olhamos, no que nós dizemos, nas decisões que nós tomamos. Verdadeiramente ali brilha com intensidade ou não
a luz que um dia nós recebemos, que na verdade é o esclarecimento de como andar antagonicamente com aquilo que nós andávamos, nós éramos, nós praticávamos. O apóstolo Paulo nos diz que aquele tempo foi um tempo inútil. E verdadeiramente foi. Não vamos agora repetir a inutilidade daquele tempo, muitas vezes, não com as mesmas ações, não com as mesmas atitudes, mas com uma atitude cujo cerne ainda permanece o mesmo. O cerne, aquilo que nos conduz a agir. Nós temos, como cristãos, que começar a praticar determinados procedimentos que vão expressar a verdadeira natureza da luz que nós andamos. Vai expressar que vivemos de acordo com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós frequentamos nossas igrejas, com aquilo que nós aprendemos, porque Cristo é a luz e Ele cria os filhos da luz. Lá em João, capítulo 8, versículo 12. Como também em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Estar na luz, andar na luz, possuir a luz, como eu já falei, ela implica necessariamente, e aí é interessante, implica necessariamente que nós possuímos a graça de Deus, e essa graça refletida na maneira santa de nós vivermos. Permita, amados, em nome de Jesus, existem crentes, bons crentes, mas que parece que a língua dele coça demais. Ele não sabe guardar um segredo. Existem outros que são bons crentes, mas não se pode colocar dinheiro na mão dele, que está perdido. Ele se perde. E se ele for uma pessoa que passe a ter uma determinada condição financeira, então verdadeiramente ele vai ficar absolutamente perdido. Porque a luz de Cristo não refletiu sobre aquelas coisas que lhe chegaram à mão para tomar conta, para realizar, para proceder, para falar, para guardar. Eis aí o livro de Eclesiastes nos informando que há tempo para tudo. Então, a luz, a reflexão dela, a significação moral dela em nossas almas, em nossas vidas, ela se opõe totalmente àquelas vanglórias de iluminação desprovida de efeito moral, ou muitas vezes existe uma iluminação provida de efeito moral. No entanto, a causa daquilo é uma filosofia, a causa daquilo é uma verdade filosófica, não é uma verdade vivida em Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos até mesmo ter cuidado com aqueles que têm a aparência de luz, pelas suas atitudes, pelas suas palavras. A convivência vai nos mostrar com quem verdadeiramente nós estamos lidando. Porque quem recebe a luz inacessível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem uma responsabilidade espiritual, ética, de viver a palavra. Então, amados, em nome de Jesus, precisamos nos policiar aonde estamos, o que estamos fazendo, porque existe o teste da luz. A luz ela vai ser
posta à prova. É como se a gente estivesse testando a qualidade ou da iluminação daquilo que nós compramos. Uma lâmpada. Você compra uma lâmpada de 50 velas, você simplesmente não pega e traz para casa. Você testa aquela lâmpada. Esse teste, vamos chamar ele de teste de aceitabilidade das coisas de Cristo na sua vida. Preste atenção em nome de Jesus. Porque muitas vezes nós estamos tomando caminhos tortuosos e muitas vezes tropeçamos e às vezes queremos até culpar alguém da igreja, queremos culpar até mesmo Deus, sei lá. No entanto, o que aconteceu? Nós não aceitamos aquilo que o Senhor planejou para nós. O teste de aceitabilidade das coisas de Deus, ele é absolutamente imprescindível para que haja correspondência natural de nossas ações com a vontade perfeita de Deus sobre nós. Para que haja uma correspondência natural, não uma correspondência forçada, uma correspondência circunstancial, ou uma correspondência onde eu possa tirar um proveito. Creia, assim, bem interessante, os níveis da tentação de Jesus no capítulo 4 do livro de São Mateus. Muito interessante. Primeiro veio o pão. A primeira parte que Satanás nos tenta, para ver se nós aceitamos racionalmente a vontade de Deus em nossas vidas, é no pão de cada dia. É na dificuldade do pão de cada dia. E aí eu quero trazer à luz os homens, né? Muitas vezes as mulheres, ela tem a sua parte de economos, que é a administração do lar, e onde está verdadeiramente a verdadeira economia, porque o homem traz para dentro de casa, mas muitas vezes a mulher é uma galinha ciscadeira, joga tudo fora, sem nenhum princípio. Então, na verdade, o homem, ele traz para dentro de casa. A mulher, ela administra aquilo que o homem traz para dentro de casa. É aí onde vem a palavra economos, a administradora do lar, de onde vem as faculdades de economia. Muito bem. Então, para nós, homens, que somos os provedores, nós precisamos ter um raciocínio esclarecido das coisas que nos chegam às mãos para fazer, para que nós inadvertidamente não ingressemos em uma situação de trevas. E aí depois diga simplesmente: eu não sabia, não me disseram, como se essa inocência ela fosse até mesmo aceita ou aprovada por Deus. O esclarecimento que nós temos hoje daquilo que nós praticávamos anteriormente, ou seja, a aceitabilidade hoje dos padrões de moralidade da Bíblia em nossos corações e nossas vidas, fazem-nos repudiar aquilo que nós praticávamos. E o apóstolo amado Paulo, ele diz que até falar daquilo é inconveniente, não convém aos santos. Haja visto que nós temos outros assuntos a serem devidamente comentados. A direção, e aí eu quero mais uma vez falar para nós, provedores, a direção de Deus em nossas almas, em nossas vidas, nos ambientes de trabalho que Ele nos dá, veja só, e enquanto nós permanecermos nesta luz, eu diria que há uma consequência natural das bênçãos de Deus repousar
na sua vida. Não vou estar aqui dizendo receba em nome de Jesus. Eu vou estar aqui lhe abrindo o entendimento para que você compreenda que o viver em dignidade, por mais pobre que você seja, por mais necessitado que você seja, por mais necessidade que você passe, mas o viver dentro dessa honestidade, dentro dessa santidade, ou seja, aceitar o teste de andar na luz, para ver se realmente a sua alma ela está plenamente iluminada com a luz de Cristo, ela traz de uma maneira natural as bênçãos de Deus sobre nossas almas, sobre nossas vidas. Então, quando Satanás ele tentou a Cristo, ele tentou em primeiro lugar no aspecto material. É o primeiro aspecto da tentação sobre nossas almas, sobre nossas vidas, é exatamente esse. É o aspecto material. Atente que muitas vezes nós não agradecemos o que temos, mas sempre estamos a pedir o que não temos. Atente para isso em nome de Jesus. Podemos mudar essa postura a partir de hoje. Então ele busca, mas Jesus o venceu pela palavra. Mas há uma coisa interessante na segunda tentação. E aí muita gente não passa por ela, não consegue passar por ela. Ele falou de uma profecia a respeito de Jesus Cristo. Atente que eu e você, nós temos ao longo dessa carreira espiritual, na presença do Senhor, profecias em nossas vidas. Umas já se cumpriram, outras nós já esquecemos, outras estão a se cumprir e etc. Mas quando ele puxa um aspecto profético, ele está mexendo com a alma daquela pessoa. Ele está dizendo àquela pessoa, você não merece isso. Ele está dizendo àquela pessoa, olha, você já recebeu uma profecia de ser pastor, então você não precisa ser liderado mais. Você recebeu uma profecia de ser um obreiro na casa do Senhor, então estou empancando você. Você não precisa mais disso, saia, faça isso, faça aquilo outro. E aí vem o aspecto da não aceitação do teste de aceitabilidade das circunstâncias para que a luz de Cristo brilhe e irradie mais fortemente em nossa alma, em nossa vida. E aí vem um detalhe, não para que os outros vejam, não precisam ver, mas imprescindivelmente verão, porque aquilo que você crê é aquilo que você faz. Então, o aspecto da luz, ele é contagioso. O aspecto da luz, ele brilha e desfaz literalmente as obras das trevas. Quando ele chega e diz, eu não concordo com isso, e pode até mostrar as consequências nefastas daquela discordância. Não é simplesmente concordar ou discordar, porque isso, porque aquilo. Mas é uma questão real de padrão de moralidade. É uma questão real deste padrão. Essa relação entre os filhos da luz, primeiro, ela torna a luz mais brilhante. Quando nós temos comunhão uns com os outros, o aprendizado flui. Quando nós temos comunhão uns com os outros, a nossa alma está livre para receber a palavra, seja de admoestação, seja de exortação, seja de edificação. Esta comunhão entre nós, ela é explicitada, ela é demonstrada verdadeiramente
com o seu crescimento espiritual no entendimento da palavra. E aí preste bem atenção em nome de Jesus, porque pode existir crentes que estão no meio de nós, que vivem no meio de nós, mas que não tem nenhuma circunstância, não tem nenhuma comunhão efetiva conosco. Por que podemos perceber isso? Porque a luz que existe nele não brilha intensamente a cada reunião. A luz que existe nele sempre está apagada, não aprende nada. Não tem uma mente, um coração aberto para as coisas do Senhor, para que esta luminosidade possa ofuscar, inclusive, as obras das trevas ocultas muitas vezes no coração. A nossa comunhão, esse aí é os filhos da luz andando com os filhos da luz. A nossa comunhão, ela é muito produtiva quando nós falamos das coisas de Deus. E a nossa comunhão pode se tornar extremamente improdutiva quando ali estamos para falar da vida dos outros. Alguma luz ali contagiou e não foi forte o suficiente para vencer as trevas que nos cercavam. Essa relação, ela tem dois aspectos. Ela não somente nos faz crescer espiritualmente, mentalmente, em sabedoria. Essa comunhão constante, ela nos faz mais sábio, como também nós nos tornamos mais partícipes da natureza espiritual do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele usa uma linguajar muito forte, lá em Efésios capítulo 5, versículo de 8 a 14, quando ele diz: não se comuniquem. Se a gente não tiver um esclarecimento, a gente vai pensar que seria falar com a pessoa. Não vou falar com a pessoa. Mas não é bem assim. Esse não se comuniquem, a tradução de comuniqueis, ela quer dizer comungar. Porque, na verdade, quando nós nos comunicamos, nós nos enfronhamos. Eu vou usar esse termo agora. Nós trocamos intensidade da luz de Cristo. Se a luz de Cristo que está em você brilha mais do que a minha, quando eu entro em comunhão com você, eu passo a brilhar também. Quando eu aceito, quando eu aceito você, quando eu aceito o aspecto de que você, como filho de Deus, como eu sou, nós temos muito que aprender uns com os outros. E aí, quando o apóstolo fala de comungar com o mal, ou comungar com essas pessoas que vivem nas trevas, ele está falando não somente de pessoas, mas ele está falando de ações. Porque a comunicação, ela é ativa. Ela exige o interlocutor, exige a outra pessoa do outro lado. Ela exige muito mais que isso, porque senão se torna um monólogo. Deixou de ser uma comunicação plausível. A comunicação, ela é uma interação. Entenda em nome de Jesus o aspecto espiritual, para onde o apóstolo Paulo está nos levando. Quando nós conversamos uns com os outros, nós estamos entrando com o nosso brilho, nós estamos entrando com a nossa luz, nós estamos entrando com a intensidade que existe na nossa alma, na alma do outro, para que o outro possa ser edificado, o outro possa crescer, o outro possa entender, e assim nós possamos andar na mesma luz. Porque
se andarmos na luz, como Ele na luz está, a consequência é simples. Temos comunhão uns com os outros, comungaremos uns com os outros. E aí o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Há uma disfunção, me permita usar esse termo, quando uma pessoa que não é cristã, ela chega para mim, para você, e diz assim: vamos para o cinema, se você for para o cinema comigo, eu vou para a igreja com você. E então a pessoa aceita. Quando a pessoa aceita aquela situação, ele permitiu que as trevas invadissem a luz do esclarecimento que ele possui e deixou-se vencer por aquele argumento. Quando nós vamos mais longe com isso aí, bem mais longe, nós podemos até dizer, meus queridos e meus amados irmãos, que até mesmo tentativas de nos inculcar doutrinas parabíblicas, elas morrem, porque a luz, o esclarecimento, a luminosidade da palavra de Deus dentro de nossa alma não condiz mais com aquela opinião tão pequenininha daquela pessoa querendo nos demover. Aí a sua luz brilha mais intensamente quando você diz não. Na verdade, existe até uma maneira de se dizer não. Por que isso? Porque os filhos da luz, com a sua presença, eles condenam os filhos das trevas. A presença dele apenas condena os filhos das trevas. Quando nós nos abstemos de determinados consentimentos, conselhos ou aprovação, ou até mesmo ajuda, né? Quando nós nos abstemos, essa abstenção também é uma outra maneira de comungar, em dizer não. Para você, talvez, essa interpretação pode soar muito severa, né? Mas é exatamente isso que o apóstolo Paulo quis dizer, que nós cristãos não devemos participar, comungar, seja consentindo, seja aconselhando, seja aprovando, seja fazendo, com as obras infrutuosas das trevas. E aí precisamos ter um cuidado muito grande. Porque alguém pode dizer que eu não fiz, mas tendo o conhecimento de e não ter tomado uma atitude para evitar, o seu silêncio pode ser interpretado por Deus como uma participação passiva naquele ato errado, naquela atitude. Então, até isso, nós somos conclamados a, quando ouvirmos uma opinião, quando ouvirmos determinadas coisas, né? Recentemente eu ouvi alguém falar, né, de que maravilha viver a natureza. E eu era um professor de universidade, muito letrado. Maravilha viver a natureza, se apropriar dos elementos da natureza. Eu disse, eu tenho outra maravilha maior ainda. Aí sorri para ele, aí ele olhou para mim assim, meio espantado. Você tem algo melhor do que isso? Eu disse, tenho, sério. É sério, eu tenho. E o que é? Eu disse, rapaz, eu gosto muito da natureza, mas eu gosto muito mais do cara que fez tudo isso acontecer. Então, eu tenho uma participação ativa na natureza, não pela própria natureza, mas
pela comunhão da pessoa que fez isto acontecer. Imagine que cabeça, que inteligência, que padrão. E ele disse, eu já percebi que você é cristão, né? Eu disse, sou, graças a Deus. Ele disse, não dá pra gente conversar não. Bom, paciência. Não dá pra gente conversar realmente. Eu aceitar essas besteiras, não dá realmente pra gente conversar a respeito disso. A irmã Carla diz, é só um joguinho de bola, pastor. Não pode. Na verdade, trazendo essa palavra da nossa irmã Carla para o aspecto espiritual, é uma questão de dar fruto ou não dar fruto. Se a sua comunhão não produz nenhum bom resultado de caráter eterno, então não deu fruto. Não serve para você. Não serve. Algumas pessoas podem até, já me vieram com essa tentativa, de querer arguir comigo, de que estariam se divorciando porque já não suportam mais. Já não suportam mais. É uma palavra bem pequenininha, é bem simples, né? Eu digo, rapaz, você está realmente numa situação muito difícil. Deixa eu lhe perguntar só uma bobagem, por gentileza. Você acredita que Jesus cura leproso? Sim. Você acredita que Jesus cura aleijado, manco, cego? Sim. E por que Jesus tem solução para tudo e não tem solução para o teu casamento? Que Deus capenga é este? E eu faço ali a pessoa, como já fiz, refletir. Ou seja, ela recebeu a intensidade ou da luminosidade minha, sua, daquilo que o Espírito Santo está conduzindo para a alma daquela outra pessoa. E a outra pessoa fica esclarecida. Essa comunhão que nós temos uns com os outros, ela é profundamente rica. É ali onde Deus derrama a bênção. É ali onde nós recebemos a bênção. A condenação, muitas vezes, de determinados atos que nós não aceitamos, e aí nós precisamos até ter a prudência necessária para rejeitar, reprovar esses atos, né? É uma significação de não haver um consenso. Apenas isto, né? E aí, fulano, o que é que você achou? Mas eu não encontrei muito consenso, não. Consenso? Consenso. Não se coaduz, não se condiz ou coaduna com os meus pensamentos, não. Então existe até uma maneira de você irradiar sua luz. Porque luz excessiva cega, né? Luz excessiva cega. A palavra dada fora de tempo pode matar. O que nós estamos querendo transmitir nesta noite é que nós somos os portadores da luz de Cristo. E como somos, e aí permite esse termo, né? Não sei nem se existe, os fazedores dessas ações que faz essa luz brilhar, o que a gente quer é que as trevas se arrependam e se volte a Cristo. Não por outra coisa, mas pela luz derramada sobre a vida dele, pelo Espírito de Deus na nossa vida, irradiando esta luminosidade ao nosso redor. Você já imaginou que quando determinados ambientes eles são modificados só pela sua presença? Só pela sua presença.
só pela sua presença. Aquilo ali pode ter um pornográfico, aquilo ali pode ter um adúltero, aquilo ali pode ter um mentiroso, aquilo ali pode ter uma pessoa que tem aquelas brincadeiras, aquelas parvoíces que não convêm para nós, mas a sua presença, ela impõe o respeito necessário para que a pessoa diga, não, vamos mudar de assunto, fulano acabou de chegar. Então, quando você não irradia esta luz, eu volto a dizer, você pode dizer, eu não bebo, não fumo, não jogo, não danço, não me prostituo, etc. Mas os padrões de moralidade da Bíblia Sagrada não são salvíficos. O que você tem que fazer é permitir que a luz de Cristo brilhe, ilumine, abra a sua consciência, para que você saia deste escuro, para que você consiga muda até mesmo o seu padrão de vida e de comportamento. O novo nascimento, ele é tão forte que até a gente condena até o que a gente fez lá atrás. A gente tem vergonha dos comportamentos que a gente tinha quando a gente não tinha Jesus como Salvador. A gente se envergonha e a gente largou isso. Largou mesmo. Deixou para trás. Abandonou. No entanto, novos desafios estão ainda a virem pela frente. A forma poética que o apóstolo Paulo termina esse contexto de Efésios, capítulo 5, versículo 8 a 14, ele termina com uma forma poética. Alguns teólogos dizem que aquilo era um hino da igreja primitiva, outros dizem que aquilo é um jargão que o apóstolo Paulo criou, né, para concluir o pensamento dele, né, fazer o ementário do pensamento dele. E o ementário do pensamento dele é simples: desperta tu que dormes. Então, amados, muitas vezes a gente fica esperando, não, Deus tem que fazer alguma coisa na minha vida, Deus tem que fazer alguma coisa na minha vida, Deus tem que fazer alguma coisa na minha vida. Absolutamente errado. Mas absolutamente errado. A palavra que é dada para nós é: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Desperta tu que dormes. Aí ele vai mais enfático: levanta-te dentre os mortos. Levanta-te dentre os mortos, porque as obras, mesmo como cristão que estamos a realizar, são obras infrutíferas, inútil, é lixo, é perda de tempo, jogando fora a oportunidade de vida que Deus lhe deu, está lhe dando, né? Aí o livro de Eclesiastes nos diz com muita propriedade, né, que devemos atentar para o Senhor enquanto ainda nós somos jovens, enquanto ainda temos algo frutífero para apresentar ao Senhor, e não essa vidinha, uma vidinha que hoje é, amanhã não é, hoje é, amanhã não é, hoje é, amanhã não é, vidinha, uma vidinha como outra qualquer. Uma vida cristã é uma vida cheia da graça de Deus, e ele encontra motivos para orar, para agradecer, para cantar, para brilhar nas trevas, independente das circunstâncias que ele cerque. E interessante é que esse texto final, ele diz: e Cristo resplandecerá sobre ti. Olha o aspecto da luz. Olha o aspecto da luz. Então, queridos, brilhar dentro de casa, ser pastor em 4 paredes, ser crente em 4 paredes, aliás, é nas 4 paredes isoladas que a gente deixa de ser crente, né? Tem muita gente que em 4 paredes isoladas é capaz de tantos absurdos que a gente nem supõe que é possível que aquela pessoa haja daquela maneira.
E tem um detalhe muito interessante, né? No fim você vai dizer, qualquer pessoa vai dizer, eu tenho o temor de Deus. Claro, até o diabo tem. Besteira, isso é besteira, isso é besteira. Ah, eu tenho o temor de Deus. Ah, isso é besteira, isso é bobagem, isso é lixo. Vale nada. Você tem o temor de Deus, não vale nada. Porque se verdadeiramente você tivesse o temor de Deus, você recebia a Jesus como seu Salvador, porque o temor dele nos faz isso. Por quê? Por quê? Por quê? Porque depois haveria uma condenação eterna. Então eu temo isso. E ele providenciou o escape. Eu vou lá me agarro com o escape que ele providenciou. A natureza do que Paulo fala é uma natureza de visibilidade e não de invisibilidade. Ou seja, eu sou um crente, mas eu não me comunico, eu sou um crente, mas eu não falo, eu sou um crente, mas eu não canto, eu sou um crente, mas não dou testemunho. Isso é infrutífero. Quando o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, ele está falando de uma natureza visível. É aquilo que transforma, aquilo que ilumina. Eu acho interessante que quando eu comecei a fazer essas lives, por orientação dos obreiros na casa do Senhor, eu não tinha a menor noção de procedimento. Eu ia para um estúdio de um amigo que me cedeu o estúdio dele, lá eu me sentia muito bem à vontade. Fizemos alguns estudos no canal do YouTube, a Lira, etc. Mas depois foram me dando algumas orientações. Então esse painel verde que você vê atrás de mim, nós estamos às 20 horas e 26 minutos, no entanto a luminosidade aqui está perfeita, porque eu tive que comprar alguns incrementos, fazer alguns incrementos de luminosidade. E aí a pretensa escuridão acabou. E hoje eu posso fazer essa live a qualquer hora da madrugada, porque a luminosidade existente me ajuda a fazê-lo. Isso é o que Paulo está dizendo. Que quando você não testemunha, quando você não brilha, quando você não fala, quando você não passa pelo teste da aceitabilidade da vontade de Deus na nossa vida, você é uma lâmpada apagada. Você é uma lâmpada apagada, não serve para nada. Para que serve uma lâmpada apagada? Absolutamente nada. Me diga até mesmo, é até vergonhoso. É até vergonhoso. Se você estiver nessa condição hoje, você tem condição de despertar, de acordar, em nome de Jesus, para isso. E finalmente, ele desperta tu que dormes. É interessante que alguém poderá dizer, não, que Deus vai fazer isso comigo. Não, é você que tem que acordar. É você que tem que acordar. Quando você tem compromisso pela manhã, 5, 6, 7, 8, 9 horas da manhã, ninguém lhe acorda, você mesmo se acorda. Você tem um relógio biológico que, desperta você naquele horáriozinho. Você pode dormir de meia-noite, 5, 6 horas da manhã, o relógio biológico ali desperta. Já está tão acostumado com aquilo que o relógio biológico desperta. Que este relógio biológico nada mais seja do que a ação do Espírito Santo na minha e na tua vida, para fazer-nos acordar e fazer com que a luz de Cristo em mim e em você se torne visível na vida de outras pessoas. Para que outras pessoas vejam e digam, verdadeiramente ali está um cristão. Verdadeiramente aquela pessoa é crente. Verdadeiramente aquela pessoa serve ao Senhor. Tem um padrão diferenciado. E a luz é interessante, amados. A luz é interessante. Até a roupa que você veste, ela lhe desnuda ou lhe veste. Dependendo da roupa com que você está, né? Aquelas roupas justas, apertadas, tal, a claridade, a luz vai mostrar o tipo, o padrão que você é. E ali já está mostrando até o padrão da alma que você tem em relação àquela roupa que você está vestindo. Então, queridos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, porque Cristo é a luz do mundo. E o que Ele quer é dar luz a todos os homens. E nós que já somos participantes dessa luz, devemos levar este brilho às trevas,
Devemos levar esse brilho aos seguidores de outras doutrinas e mostrar a eles verdadeiramente, quem somos nós. E é interessante isso. Nós muitas vezes dizemos assim, não, eu aponto para Cristo, mas o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores. É assim que diz o nosso escritor aos Hebreus, a respeito da fé dos vossos pastores. Não foi a fé que estava em Cristo, não. Imitai a fé que existe nos vossos pastores. Então nós nos tornamos exemplo, nos tornamos luz. Verdadeiramente nós brilhamos com nossas palavras, com nossas ações, com nossas atitudes, com nossos pensamentos, porque a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Então nós somos isto. Nós já somos partícipes dessa luz inacessível chamada Jesus Cristo de Nazaré, bendito seja o nome do Senhor, a luz do mundo, que quer trazer ao mundo o esclarecimento da salvação. Eu e você somos os canais. Não permita que uma mosca, e duas, e três, e quatro, e um enxame pouse no resplendor da luz da tua alma, fazendo com que isso deixe de encandecer para ser ofuscado por certas obras do mundo sobre sua alma, sobre sua vida. Atente em nome de Jesus. Que o Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos guie cada vez mais pelos seus santos e puros caminhos, para que nós sejamos cada vez mais não apenas ouvintes, mas verdadeiros cumpridores da palavra de Deus em nome de Jesus. Nós vamos estar com os irmãos, nós estamos em lockdown aqui no estado da Bahia, de uma forma muito forte, E agora minha irmã em São Paulo disse que a coisa tomou uma proporção gigantesca. No próximo domingo, pela manhã, nós vamos estudar uma lição da Escola Bíblica Dominical, que é a lição de número 10, que é uma lição prática. Diz assim, o Senhor Jesus cura hoje. Pelo amor de Deus, é uma lição prática. E o que nós precisamos aprender é como obter essa cura para a nossa alma, para a nossa vida. Próximo domingo, nós vamos estar juntos, no dia 7, se não me falha, para que possamos ministrar a santa e preciosa palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical, no horário de 10 às 11, para que tanto eu como você possamos crescer mais e mais em Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando, nos orientando, nos ensinando a que sejamos crentes melhores a cada dia, para que esta luz inacessível possa brilhar sempre em nossas almas, em nossas vidas. A paz do Senhor para os meus amados irmãos, em nome de Jesus.